aula de hoje, vou ajudar vocês orientando, fazer um passo a passo de como que você cria uma página em HTML, certo? A gente vai utilizar algumas técnicas bem conhecidas, bem simples para você conseguir montar uma página sem tanta dificuldade, certo? Em seguida, a gente vai, depois que a gente terminar de montar essa página HTML, vou mostrar uma forma de a gente fazer com que esta página ela se torne responsiva, certo? É um jeito que consegue se adaptar tanto para a situação que você esteja acessando o site pelo computador, ou pelo celular, ou pelo tablet. Então é uma forma aí de ajudar na hora de você criar uma página aí, caso vocês tenham interesse em montar uma específica, né? Primeiramente, eu vou utilizar com vocês para facilitar, eu acho que a ferramenta VS Code. Basicamente é uma das ferramentas mais simples, assim, mais práticas de você poder utilizar e poder fazer a manipulação das informações. Isso ajuda bastante para quando você vai trabalhar com HTML. Antes de a gente começar o projeto aqui, eu gostaria que vocês criassem uma página, na verdade uma pasta, para armazenar os arquivos que a gente vai fazer o teste, tá? Eu coloquei aqui uma página aula aqui, uma pasta de página aula que a gente vai trabalhar e vai colocar todos os arquivos dentro dessa pasta. Fica bom porque aí você pode fazer todo o relacionamento aqui direto nessa página aqui sem nenhum problema, tá? Eu fiz uma página de exemplo aqui. Basicamente, a intenção é fazer uma página similar a essa, fazendo aqui pelo menos que ele tenha um cabeçalho, uma parte com os tópicos aqui que você vai acessar no site, uma parte com descrição das informações e ali uma galeria para que você possa ter várias imagens ali sendo exibidas, né? Por último, a gente vai ver também a questão do rodapé, né? Da página de rodapé ali. Então, basicamente, vamos tentar fazer o modelo desse aqui e que ele também possa ser adaptado à versão mobile, né? Então, tendo essa característica aqui de utilização. Antes de eu começar a montar minha página aqui, eu vou aqui em File, tá? Então, aqui no canto File, vamos selecionar ali New File, que seria novo arquivo. E antes de a gente começar a mexer aqui, vamos já salvar esse arquivo que a gente criou lá naquela pasta. Então, clica lá em Save. Aqui eu já estou na minha pasta página aula, tá? Vou colocar o nome como index. Okay? O tipo, você pode selecionar o tipo HTML, que é o que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, HTML aqui, coloca o nome, coloquei index aqui. Em seguida, pode salvar. Na hora que você salva, ele já vai montar aqui o formato HTML, vai trabalhar com o formato HTML já no Visual Code. Então já ajuda ali ele te orientar com todas as tags, todas as classes que for preciso utilizar na hora de mexer aqui. Agora que você salvou o arquivo e ele já está lá com o formato HTML, o que a gente vai fazer? Você digita um ponto de exclamação lá. Digita um ponto de exclamação, ele já vai aparecer essa parte aqui, só apertar o Enter. Isso aqui ele já vai te dar a base do próprio HTML ali que você precisa para executar uma página, tá? Então, façam isso, só colocam lá o ponto de exclamação e aperta Enter. E agora a gente vai trabalhar com essa parte aqui dentro, tá? Dentro de Body, tá? Então, aqui dentro a gente vai começar a trabalhar com as informações para colocar lá no site. Vamos fazer aqui agora, vamos incluir 5 divisões aqui dentro dessa página, que são as divs. Escreve div, mesma funcionalidade. Se aparecer o div ali, só apertar Enter. Ele já vai montar para você toda a formatação de HTML. Novamente, faz div aqui, digita div e aperta Enter.
e já vai gerar essa linha toda montada ali, toda estruturada para HTML. Façam 5 dessa daqui para a gente trabalhar. Montem 5 divs lá, dentro dessa parte body aqui, para a gente poder fazer a continuidade nas divisões da nossa página HTML. Aqui é uma, aqui é outra, aqui é 3, 4, 5. Façam 5 aqui. Depois que vocês fazem as divisões, as 5 divisões, agora a gente vai colocar, vamos definir uma classe para cada uma, correto? O que você vai fazer? Você vai pegar sempre a primeira aqui não tem a barrinha, que aqui a gente está iniciando, né, a nossa divisão, e aqui a barrinha indica o fechamento da divisão, correto? Então, no início ali, a gente vai dar um espaço e vai incluir uma classe para cada uma delas. A primeira vai ficar como class igual navbar. Seria a nossa barra de navegação lá, aquela parte de cima. Segunda, vamos colocar aqui de class igual e banner. Ok? Essa primeira aqui vai ser a nossa barra de navegação, aquela parte no topo ali do site, certo? Esta parte de baixo aqui vai ser a parte central do nosso site, onde a gente vai colocar uma imagem lá, correto? A terceira aqui, vou colocar mais uma, class content. Nessa parte aqui a gente vai colocar o conteúdo do site, botar todas as informações, postagem, alguma coisa ali que a gente quer, tudo dentro dessa divisão. A quarta divisão, vou colocar class galeria. Vai ser a nossa página ali onde a gente vai ver todas as imagens que a gente vai definir. Vou fazer uma galeria no site. Por último, fazer o rodapé, que é o footer. Vai colocar as informações, direitos reservados, se você quiser colocar alguma outra coisa ali, alguma informação de contato, de informações do site, sempre fica no rodapé da página, né? Então, vamos fazer estas 5 aqui, correto? Então, incluam aí do lado de cada uma das divs que inicia, tá? Então, div, class igual a navbar, barra de navegação, a segunda como banner, a terceira como content e a quarta como galeria, por último footer. Primeiro a gente vai trabalhar com barra de navegação, a parte do topo. Segundo, banner, a parte central do site ali, vai ter uma imagem. Terceira, content, onde vai ter todas as informações. Ali você vai colocar todas as informações escritas ali, título, como se fosse uma postagem. Quarta aqui seria a galeria, uma página para mostrar várias fotos ali, da forma que você achar melhor. E por último, um rodapé, ok? Primeiro, vamos trabalhar com a navbar.
O que acontece? A gente vai utilizar aqui o formato chamado U. Vai digitar U, ele vai trazer essa forma aqui. O que significaria isso? Ele vai fazer a divisão dos tópicos, né? Não sei se vocês viram lá na... Mas deixa eu pegar aqui o de teste. Aqui na imagem, então, a gente tem 4 tipos aqui, correto? Então, para a gente fazer essa divisão de colocar um aqui, outro do outro lado, um do lado, ficar totalmente separado, a gente vai utilizar o L. Para cada um desses, a gente vai utilizar para fazer para incluir o nome em formato LI, correto? Também é a mesma coisa, para facilitar LI, aperta Enter, ele já vai aparecer aqui para você, correto? Então, no meu primeiro, eu vou colocar aqui início, certo? No segundo, vou criar um segundo aqui para notícias. Criar um outro para sobre mim. Mais um para Fale Conosco. Então, aqui a gente vai colocar os 4 tópicos do nosso site, ok? Então a gente tem ali início, notícias, sobre mim, Fale Conosco. Eles vão estar separados dessa forma aqui, ok? Esse ali aqui justamente para deixar eles como tópicos, tá? Então ele vai ficar separado com o L e o LI vai fazer a divisão, correto? Eu vou salvar aqui o arquivo, ok? Salvei o arquivo, vou executá-lo lá. Só clicar no arquivo que você criou, ele vai abrir. Aqui ele vai mostrar da forma que você colocou ali, tá? Então vai estar aqui o início, notícias sobre mim, Fale Conosco. Só que ele não está naquele formato, né, na horizontal, ele está na vertical aqui, né? Para isso, a gente vai incluir, vai modelar no formato do CSS, né? Vai utilizar o CSS para fazer isso, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um novo arquivo, tá? A gente vai ter 2 arquivos, um arquivo de HTML e um arquivo de CSS. Então, novamente, New File, vou clicar ali, selecionei, cliquei. Antes de começar a mexer, eu vou salvar, vou colocar na minha pasta lá da aula, ok. Vou colocar lá como main e selecionar o tipo dele como CSS, tá? Então, em números aqui, vou utilizar como CSS. Salvei, ele já vai trabalhar aqui no formato de codificação CSS, correto? O que eu vou fazer primeiro aqui? Agora eu vou colocar a modelagem ali dessa parte da barra de navegação. Eu vou replicar a minha classe que eu coloquei ali. Como eu coloquei ali na classe navbar, eu vou continuar aqui. Então, eu vou fazer ponto navbar, correto? De chaves. E aqui eu vou colocar as informações para montar a minha página. Vou colocar ali também, lembra lá que na barra do site ele tem uma barra preta, né? Então, preciso fazer um fundo específico. Com isso, eu vou utilizar esse background color, certo? Background color vai fazer a cor de fundo dessa minha barra de navegação, certo? Coloca, para colocar as informações aqui é simples, apenas digite o nome, background, depois você vai com a setinha do teclado, você escolhe a opção aqui, background color, vai ser a primeira ali, e aperta o Enter. Deu Enter, ok, vai estar aqui. Novamente, aqui vai mostrar agora as cores que você pode colocar ali no seu fundo, no seu background ali. A gente vai escolher preto. Então, vou baixar aqui, selecionei como preto, ok? Bom, aqui vai definir já a coloração ali. Vou salvar aqui o arquivo e mostrar para vocês como é que fica lá. Mas antes de você fazer isso aqui, você tem que referenciar lá no HTML.
né? Porque senão ele não vai mostrar. O que acontece? Você vai colocar aqui embaixo, tá? Embaixo de title aqui, antes de, no finalzinho de head, vai colocar ali link. Mesma coisa, digita link, aperta enter. Ali, nessa parte aqui de referência, você vai colocar main.css, porque é o nome do seu arquivo, desse arquivo CSS aqui, correto? Referenciou ele, salva também, ok? E agora eu vou atualizar ali a página. Ele fez a atualização da página, ficou tudo preto, justamente porque eu botei o fundo aqui. As letras estão aqui, mas eu não coloquei a cor para essas letras, então elas já eram pretas, ficaram todas pretas e tampou tudo ali. O que eu vou iniciar aqui, eu vou colocar cor para as minhas letras. Isso eu vou utilizar novamente um background, mas na verdade nesse caso eu vou usar só o color. Color para colorir a minha letra e eu vou colocar numa cor branca. White aqui, mesma coisa, enter. Definir aqui meu fundo da minha barra de navegação preta, definir aqui a cor das minhas letras como branca. Vou salvar novamente. Vou voltar lá na página. Tá lá. Agora as minhas letras conseguiram ali, apareceram as cores ali, ficaram todas brancas. Isso ajuda na visualização. Percebem que tem um espacinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um espaço aqui em branco. E lá no final também tem um espaço em branco, né? Justamente porque o navegador, ele já tem uma margem, ele já usa uma margem como base aqui para as páginas, tá? Mas você pode remover isso aqui. Para a gente remover isso aqui, você vai lá no CSS também e vai incluir body e vai marcar como margem com i 0. Correto? Definiu como margem 0 aqui, ele vai ficar totalmente preto lá. Então vou atualizar. Agora ele usou toda a minha parte aqui e estava sobrando, né? Então isso é bom para utilizar de forma completa o seu site ali dentro do navegador, correto? Está com a página completa aqui. Voltando lá, a gente montou nossa barra de navegação, mas as informações ainda estão na vertical, né? Então a gente precisa colocar eles na horizontal. O que eu vou fazer? Vou voltar lá no HTML. Vou colocar aqui... Ah, não, na verdade eu vou ter que colocar aqui embaixo. Vou montar aqui embaixo. Fora da navbar, vou colocar um LI. Que vai estar referenciando aquele LI lá do HTML. Correto? Abro ele, vou colocar aqui como inline block. Vai estar aqui embaixo. Só apertar Enter também. Ele vai definir ali. Correto? Vou salvar aqui. Pronto. Agora a minha barra de navegação aqui, ele ficou correto ali com as informações ao lado. Porém, está tudo junto ainda. Então, preciso colocar um espaçamento aqui. Então, dando continuidade aqui, eu vou usar um comando chamado padding right, ok? Onde ele vai dar um espaçamento ali nas minhas letras, em cada uma das letras. Fiz padding right, vou colocar 5 VW, tá? Que é um formato aqui para fazer com que eles tenham um espaçamento adequado, conforme o tamanho da minha interface, correto? Aqui, consegui com que eles pudessem ter um espaço aqui correspondente, iguais, na minha página, correto? Agora que eu terminei aqui,
Percebam que a minha barra, ela tá bem fina, né? Porque ela tá baseando nas letras. Para que eu possa aumentar a minha barra, eu vou colocar aqui em cima, dentro da classe Navbar, um comando de padding também, em que eu vou aumentar 20 pixels do meu background, que seria, eu vou aumentar em 20 pixels ali o tamanho da minha barra de navegação, correto? Isso vai fazer com que ela fique uma barra mais padrão e bem utilizada em sites, correto? Então, atualizando, ó como que ela fica aqui. Estão conseguindo acompanhar aí? Bom acompanhar pelo vídeo, né? Beleza, então. Depois que você fez aqui, a gente já trabalhou a nossa parte da barra de navegação, correto? Agora a gente vai trabalhar com a parte do banner, né, que seria montar a parte aqui de baixo, como que seria o desenho aqui. Eu recomendo que vocês baixem algumas imagens antes de começar a fazer. Eu baixei aqui algumas, coloquei aqui uma pasta só de imagens, coloquei aqui algumas imagens que eu vou utilizar dentro do meu navegador, dentro do meu site HTML. Coloque ali algumas imagens para vocês irem testando, correto? Mas agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função para puxar a imagem lá. Só que eu não vou fazer aqui, eu vou fazer pelo CSS. Novamente, como eu tenho ali o HTML certinho, montando aqui, o HTML vai ficar todas as informações em texto, né, do meu site, e no CSS eu vou colocar toda a estilização, né? Então toda essa parte de barra, de personalização aqui da minha página, eu vou fazer diretamente pelo CSS, correto? Então a parte de banner também vai ser uma estilização, que ela vai ser o fundo do meu site. Para isso eu vou fazer também uma classe com banner, correto? Essa classe com banner vai montar um fundo para o meu site. Isso eu vou utilizar o comando background image, tá? Seleciona aqui, dá enter, vai aparecer. Vai colocar o link de referência onde ele está. Como a gente está trabalhando com uma página offline, então a sua página, a sua pasta ali onde está as informações, vai ser o seu link, correto? Como eu coloquei todas as páginas dentro de uma pasta chamada imagens, então eu vou colocar aqui imagens, barra, e aqui eu vou colocar o número da minha imagem, correto? Vou colocar ela aqui, vou salvar. Assim, normalmente ela ainda não vai funcionar. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o tamanho que essa imagem vai ficar. Então, para isso, eu vou colocar o height, e o tamanho dela ali, e eu vou colocar um percentual. Eu vou selecionar como 600 px, que é mais padrão, não ficar tão grande assim. Salvei, ok, vou atualizar a página lá. Agora, a minha imagem lá, a minha primeira imagem que eu tenho lá na pasta, essa daqui, ela se tornou meu fundo aqui da minha página HTML. Tá? Percebam aqui que ficou um cortezinho, ó, ela para até aqui. Basicamente 600 px, que seriam 600 pixels, eles param bem aqui. Eu poderia aumentar mais também, aí fica a critério de vocês. E fica a escolha, então, se colocar 900 aqui, voltar lá, ele vai completar e vai ter mais imagem aqui para mim. Mas como eu não vou utilizar tudo isso de imagem, eu selecionei com 600. Correto? Basicamente, essa parte aqui é a minha parte de banner, tá? A gente não vai utilizar mais nada lá no HTML, correto? Agora, eu vou trabalhar com a parte de content. Vou passar essa parte aqui, vou trabalhar com content, que é onde vai estar minhas informações. Para você colocar uma informação
Para você colocar uma informação ali dentro da página HTML, você pode utilizar o formato H, vai ter várias opções, H1, H2. Esse formato aqui, essa tag, ela ajuda a fazer um título na sua página HTML. Então, eu vou colocar aqui como ok? E em seguida eu vou colocar aqui, é onde eu vou estar escrevendo as minhas informações ali, né? Então, eu posso fazer todo o preenchimento dessas informações através daqui. Então, vou colocar aqui, página atual. Vou salvar. Vou atualizar aqui. E eu tenho ali, título 1, minha página pessoal. Porém, percebam aqui que ele ficou no canto, né? Eu posso ter a opção de alinhar o título, trazer esse título e as informações no centro. Como que eu faço isso? Eu faço isso ao lado aqui de class, tá? Então, dou um espaço, escrevo line e coloco como center e centro, ok? Salvando aqui e atualizando. Eu tenho a minha página aqui, o meu título 1 e a minha descrição aqui embaixo, correto? Eu vou pegar um exemplo aqui de texto para ajudar a completar ali. Vou deixar aqui. Esse aqui vai ser um texto como base. Então aqui a gente consegue ver o texto completo, né? Percebam que ele está pegando de ponta a ponta, né, da página. Então a gente poderia até organizar essa parte aqui do content e deixar ele mais organizadinho, né? Então mais certinho. Então para isso eu vou lá no CSS para estilizar minha parte. Novamente, vou trabalhar com outra class, né? Com outra class aqui. Então, se eu estou trabalhando com a class content, fazer a mesma coisa que os outros. Ponto content. Tá? E em seguida eu vou colocar aqui um padding. Mesmo formato que eu fiz nas outras lá. Vou colocar um padding e vou colocar um espaço de 50 pixels. Salvo. Vou atualizar ali. Ele vai dar um espaço de 50 pixels da minha imagem para o título e ele vai dar 50 pixels do canto da tela para frente. Então isso ajuda a organizar aqui a tela, deixando as coisas bem mais centralizadas e sem problemas ali no canto, correto? Montei aqui minha parte de content. Agora me falta aqui agora a galeria, correto? A galeria eu vou colocar algumas imagens ali, correto? Vou utilizar o formato aqui de tag IMG. Vou colocar da forma mais simples. Coloco IMG, aperto Enter. Ele já vai vir ali. Image, SRC que é o source, né, onde ele vai trazer a fonte. Isso daqui eu não vou utilizar. Somente isso. Aqui eu vou colocar a minha fonte, de onde que está a minha imagem, né? Então, da mesma forma que a gente fez no outro, lá para fazer o background, né, o fundo dele, eu vou usar aqui a pasta onde eu guardei minhas informações, minha foto, imagens, barra 02.jpg, certo? Aqui, vinculei minha primeira imagem. Eu tenho algumas outras imagens ali, eu vou copiar essa mesma aqui, e vou utilizar para colocar. É importante que vocês colocam nomes pequenos na imagem para ajudar a escrever elas aqui sem muito problema, tá? Coloquei aqui 6 imagens, correto? Vou salvar ali.
Por que eu estou colocando a imagem na parte de HTML? Porque ela vai ser um conteúdo, uma informação no meu site. Ela não faz parte da estilização do meu site. Então, ela não vai estar aqui. Essa primeira imagem, ela só está aqui por causa que ela faz parte do fundo do meu site. Então, independente se não tivesse ali a parte de barra de navegação, nem nada, ele iria ser imagem de canto a canto. Okay? Seria o meu fundo de tela. Correto? Então aqui ele vai virar conteúdo, tá? Então, coloquei aqui, referenciei todos eles, vou salvar, salvei. Vou voltar aqui e vou atualizar. Vai ter algumas imagens aqui. Perceba que eles estão todas sem nenhuma organização, né? Então esse aqui é o pequeno, maior, aqui é a imagem maior também. Aí as outras imagens foram para baixo. E isso acaba deixando o layout da interface todo confuso, né? Para isso a gente vai utilizar lá no CSS, a gente organizar essa página, correto? O que a gente vai fazer? Vou trazer aqui, vou voltar aqui, vou criar mais uma classe aqui. Dessa vez a gente está trabalhando com galeria, correto? Vou colocar um padding aqui, novamente, de 50 px. Estou usando 50 px como padrão. Tá? Isso aqui, ele só vai dar o espaço daqui e daqui de cima, igual aconteceu aqui. Isso ainda não arruma as minhas imagens, correto? Então, deu espaço aqui para fazer um layout mais padrão, deixando um espaço aqui. E aqui embaixo eu vou fazer uma referência diferente. Eu vou refazer aqui o galeria, tá? Então eu vou refazer o meu class aqui, porém eu vou incluir uma tag junto. Então, galeria img. O que significa isso? Eu vou, toda vez que lá no HTML alguém for utilizar essa tag img, ela vai se adequar a esse estilo aqui, que eu vou definir agora, né? Então, essa parte aqui, todas que estiverem relacionadas com essa tag img vão ser aplicadas. Se eu fizer uma por fora, ele não vai ser aplicado, correto? Então, vou utilizar esse aqui, img, e vou definir com que o tamanho de todas aquelas imagens que foram referenciadas lá, que tem o img aqui, elas tenham o limite de tamanho de 256 px. O que seria? 256 pixels. Então, eles não podem ser maior que isso e nem menor. É claro que vai depender muito do tamanho da sua imagem, tá? Então, se você tem imagens muito pequenas, pode ser que ele não atenda isso. Aí, um jeito fácil de você conseguir identificar isso é olhando, né, o tamanho delas aqui. Então, aqui, propriedades, dimensões 278 por 391, essa daqui. Essa outra imagem, 500 por 500. Então, você percebe que são pixels maiores. Então, vão se adequar a esse tamanho aqui. Eles não são menores que isso, correto? Fiz aqui minha informação, vou salvar. Salvei. Vou voltar lá na página. Vou dar F5. E aqui a minha tela conseguiu ficar organizada. Isso ajudou bastante aqui. Porém, tem uma situação, né? Ele está meio, vamos dizer que ele está meio desproporcional, né? Então ele está meio pro canto. O que acontece? A gente também pode fazer o alinhamento dessas imagens, da mesma forma que a gente fez com o título. Então a gente vai voltar lá no HTML, tá? Vamos pegar lá o class galeria. No de cima a gente utilizou aqui o align, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Align. Vamos abrir aqui. Center. Isso vai centralizar todas as minhas imagens dentro dessa div. Correto? Salvei. Vou atualizar lá. E eles estão centralizados. Isso ajuda bastante aqui a organizar as informações. Terminei a minha galeria aqui. Agora eu vou trabalhar com o footer, que basicamente é a parte de
a minha barra final ali, o meu rodapé. Geralmente todo site tem uma questão de sobre nós, sobre a empresa, ou coloca número de contato ali. Então vou colocar aqui, por exemplo, todos os direitos reservados. Geralmente todo site tem isso. Coloco ali, correto? Vou salvar, atualizo, ele vai aparecer aqui no canto. O que acontece? A gente só colocou o texto, tá? A gente só colocou o texto que a gente precisa ali. A gente não fez aquela modelagem que geralmente faria nessa página de cima aqui. Então a gente vai ter que fazer o mesmo aqui embaixo. Correto? Para isso, vamos voltar lá para o CSS. Voltando aqui, eu tenho que criar novamente ponto footer, né, da minha classe. E aqui dentro, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira lá. Então, vou colocar o background color. Esse background color é o meu fundo, a cor de fundo do meu rodapé. Tá? Então, vou colocar ali. Eu já coloquei preto em cima, vou colocar cinza. Vou colocar cinza embaixo. E as cores do que eu for escrever ali vai ficar como branco também. Novamente, branco. Salvou aqui. Clico em salvar, normal. Volto lá, atualizo. Ele criou aqui a barrinha, né? Só que, novamente, ele criou do tamanho da letra. Então vamos colocar um tamanho específico aqui. Com isso a gente vai montar um padding. Então, padding aqui. Vamos colocar o tamanho de 50 px. 50 pixels. Salvei. Atualizo. Ele fez a minha barra maior agora, correto? Também posso fazer que ele ficou no canto. Também posso alinhar isso aqui. Eu posso ir lá no meu index, novamente, do lado da class footer, vou colocar o align center. Salvo. F5 e ele está ali novamente. Correto? Então, está organizadinho agora, conseguimos montar a página. Essa parte de cima aqui também é possível você colocar no meio, mesma coisa. Utiliza o método align ali e centraliza essas informações. Mas eu vou deixar aqui para a gente fazer um teste, tá? Essa aqui vai ser a minha página de teste. E eu gostaria que vocês fizessem também, depois na aula que vem, a gente começar a utilizar isso aqui para fazer os nossos testes, tá? Então, essa página aqui, ela vai ser uma base para a gente fazer a parte de um site responsivo, e depois na aula que vem a gente vai trabalhar com PWA, correto? Agora que a gente montou tudinho a parte de HTML, agora a gente vai utilizar e fazer com que o site fique responsivo, correto? Uma técnica bem interessante de fazer o site responsivo é utilizar um parâmetro chamado media. Esse parâmetro ele vai definir, você vai conseguir selecionar apenas para um determinado tipo de dispositivo, né? Então, eu estou utilizando um celular, então eu vou definir aqui dentro do media o tamanho o tamanho que eu vou ter que adaptar esse meu site. Então, vocês já sabem que o HTML, basicamente, ele é gerado para ser portátil, né? Então, ele é lido, interpretado por qualquer tipo de dispositivo, né? Mas o HTML em si não consegue fazer nada. Então, ele depende muito do CSS, ele depende muito de uma ferramenta para modelar ele, né? Porque o que a gente vê num site
no computador não é a mesma coisa de ver um site no celular, então a tela é diferente. Para isso a gente vai utilizar o Media e a gente vai complementar com Media Only Screen and essa informação aqui. Eu fiz aqui, eu incluí uma situação de que utilizando o Media, então mostrando que quando a tela atingir o máximo de alcançar o máximo de 700 px, ele for até 700 px, ele vai mostrar a tela da seguinte forma que eu vou colocar aqui. Tá? Então, eu vou modelar aqui para que o corpo da minha página, então já vou colocar o body, o corpo da minha página tenha uma fonte reduzida. Isso vai reduzir o tamanho da minha interface de cima, daquela barrona enorme lá, porque se eu for diminuir normalmente, né? Se eu for diminuir ela normalmente aqui, ela vai ficar muito grande. Correto? Eu não sei se eu salvei ali. Não, ainda não salvei. Então ela vai ficar muito grande. Então preciso reduzir e eu coloco aqui em fonte. Correto? Outra coisa também que eu vou fazer para quando ele chegar a esse tamanho de tela. A minha navbar. Ela vai centralizar aquelas letras, né? Então, a gente tem as letras tudo para o canto. O que eu vou fazer? Eu vou usar um text align, tá? Para colocar ela no centro. Isso significa que toda vez que eu reduzir a tela para isso aqui, ou menos que isso, ele vai centralizar o meu texto lá, aquela parte do texto da minha barra de navegação, correto? Então, deixa eu salvar ela aqui, para já colocar em uso. Então, eu estou aqui com a página esticada, basicamente a página está com as informações para o canto. Eu vou reduzindo ela, ainda fica para o canto, reduzindo ela fica para o canto, fica para o canto, fica para o canto. E aqui, quando ele atingiu 700 pixels, aí ele alinha conforme a minha tela. Ele está alinhado. E aqui já larga. Eu vou colocar num tamanho reduzido aqui. Vou colocar o tamanho de 900, na verdade, para centralizar com 900. Aí tá pro canto. E ele vai centralizar para mim quando eu ficar menor. Correto? Minha navbar está pronta aqui para alinhar o texto. Deixa eu ver se coloquei. Tá. Mais uma coisa que eu vou colocar. O content. O content, ele precisa, que é o conteúdo da minha página, ele precisa ser maior. Né? Então, eu tenho um conteúdo aqui que está pequeno. Deixa eu ver se eu estou utilizando o mesmo. Meu conteúdo aqui ele está pequeno, né? Eu preciso fazer com que essas informações fiquem maiores quando eu ficar nesse formato aqui, por causa de estar utilizando um celular menor, ali um visor menor. Eu preciso manter com que o conteúdo ele mantenha maior ali para eu ler. Então, eu vou incluir um padding aqui. De 5px. Correto? Salvar. Então o meu texto que está assim normal, ele vai ficar mais largo para que eu possa ver as informações. Correto? Isso somente quando eu atinjo o tamanho de tela solicitado. Então se eu esticar mais,
Ele vai se adaptando, vai se adaptando. Aqui ele já volta ao normal, que já passou a quantidade que eu defini. Então ele já centralizou, ele já fez que organizado. Aqui ele já cobre tudo, da forma que se adapta a esse formato aqui. O content foi agora a galeria. A galeria, quando a gente reduz a imagem aqui, ele não está nem tendo uma organização, tá tendo organização nenhuma aqui, né? Então aqui coube duas imagens, aqui coube só uma. Então vamos tentar fazer com que cada uma dessas imagens ele cubra o tamanho completo da minha página, correto? Então, para isso, eu vou usar ponto galeria dentro do MIDI aqui. Eu vou colocar um padding 10px. Vou colocar 5px também. Padronizar. E vai reduzir o espaçamento ali. Eles vão poder cobrir toda a tela. Só que tem uma outra situação. Como a gente está trabalhando com aquela condição de limite de resolução, eu vou ter que trabalhar aqui também por galeria e IMG. Isso significa que eu vou ter que colocar o tamanho dele, height como alto, certo? E aqui a gente vai colocar também o tamanho que ele vai sobrepor na tela. Isso significa que vai ser 100% de width. Vou deixar esses dois aqui. Isso vai somente afetar para quem está utilizando IMG, correto? Salvei a informação. Vou vir aqui, vou atualizar. E ele se adaptou à imagem menor. Então, ele colocou aqui todos eles de uma vez só, de modo que se adapta corretamente ali para uma tela pequena. Se eu aumentar mais, ele ainda se adapta, então ele está atingindo o nível de 900px. Se eu passar de 900px, ele volta ao formato diferente, tá? Então, abrir normal aqui também, volta ao formato diferente, formato padrão. Reduzir dessa forma, ok? E assim eu consigo fazer uma tela responsiva em que ele se adapte, né, nos formatos que eu estou utilizando. Então, numa tela pequena, ele já funciona muito bem. E numa tela maior, funciona muito bem. Se eu quisesse trabalhar com tablet, vamos colocar isso daqui para 400px. Seria a tela mais fininha, né? Então, aqui eu estou atualizada, isso aqui ainda não é 400px para ele. Deixa eu colocar 600. 600px, agora se adaptou à parte centralizada. Então, 600px seria basicamente um tamanho para celular adequado. A gente pode fazer também outros tamanhos, tipo para tablet, então montar um específico para 900px ou algo maior. É só a gente copiar e criar a mesma funcionalidade, porém alterando a numeração aqui. E também vendo aqui a adaptação. Então vou ter que adaptar minha fonte, vou ter que adaptar. Centro pode manter. O padding eu posso aumentar um pouquinho mais, justamente por ser um tablet, ele tem um tamanho um pouquinho mais quadrado, né? Ao invés de ser meio retangular. E a minha imagem, ela continua padronizada, mas você pode ainda fazer outras coisas nele. Ok? Basicamente, para fazer o formato responsivo, você vai utilizar este formato aqui, tá? Então, este comando. Isso ajuda bastante a você organizar a sua página para uma adaptação menor de tela.